Olá, seja bem-vindo ao Rafaelx, o podcast. Eu vou começar esse episódio agradecendo a todo mundo que me deu streaming no episódio 9, o que acontece quando você decide ser você mesmo, do Rafaelx, o podcast. Foi muito legal porque bateu recorde de streamings e de compartilhamentos. Eu tô feliz pra caramba porque isso é um marco bem legal pro podcast que tá só começando, pra alguém que ainda é muito amador e tá aprendendo ainda sobre captação de áudio, edição e tudo mais. Então, pra mim, o mais importante de tudo foram os feedbacks mega positivos de vocês e principalmente todos os agradecimentos porque de alguma forma eu ajudei. Poder ajudar pessoas e saber que eu tô chegando às pessoas certas com o que eu preciso dizer é muito valioso pra mim. Então, sem palavras, realmente. O que é idiota, né? Fazer um podcast e não ter palavras. Mas brigadão por tudo, viu? Um dos maiores desafios da vida adulta é quando ela tá estagnada e você sente que é hora de mudar de ares. Na verdade, mudança como um todo é algo muito desconfortável. Mas, jovens, ouçam aqui o conselho do tio. Ninguém cresce na zona de conforto, pois a vida é pra ser vivida, e assim, como vale mais um pássaro na mão do que dois voando, e como dizia Sandy Júnior, nada é por acaso e nem precisa ter razão. Tá, foi idiota, mas de todos esses ditados, o que eu queria dizer era o primeiro mesmo. Ninguém cresce na zona de conforto. Isso é um clichê, mas é um clichê por uma razão. Eu sou o rei dos clichês, vocês já devem ter reparado isso. E às vezes, a grande solução pode ser uma brusca mudança de vida. Como eu disse repetidamente neste lindo podcast, eu sou carioca, mas moro em São Paulo há quase 2 anos. E eu sempre falo isso muito abertamente sobre os desafios de mudar de cidade, até de estado, e as consequências da mudança também. Eu recebo sempre muitas perguntas sobre esse processo de pessoas que pensam em fazer o mesmo. Então, eu peguei esse compilado de perguntas e fiz esse episódio com algumas dicas bem úteis que podem ajudar as pessoas que querem se aventurar a mudar de vida também. Dica número 1. Pesquisa. Esse é o primeiro passo. Seja pra onde você estiver pensando em mudar, você precisa entender que lugar é esse. É claro que você só vai realmente conhecer a fundo a cidade e a vida nela vivendo ela. Mas é sempre bom fazer algumas pesquisas. É bom você entender tudo que engloba o seu universo. Transporte, moradia, custo de vida, preços, clima, que foi uma coisa importante pra mim, inclusive na mudança de São Paulo, tá? Porque eu sei que aqui é mais frio que o Rio e isso foi decisivo pra mim. Uma boa forma de começar, por exemplo, é buscando o clássico o que fazer no lugar X turística da cidade. Turista acha tudo lindo, tá, gente? Turista não vive os problemas, vive as soluções. Mas é um excelente começo pra você saber o que as pessoas que visitam sentem nesses lugares. E aí depois você começa a buscar pela vida nele, sacou? Porque assim, se você começa a buscar a parte turística e ainda assim não tá boa, aí, meu anjo, é porque realmente não tem nada funcionando ali direito. Dica número 2. Planeje. Não, a vida não é um grande filme de aventura que você sai numa grande jornada com seu cachorrinho e a sessão da tarde conta pra todo mundo. Você não pode sair se aventurando sem um plano. Ok, você pode, mas é burrice, tá? Tenha um bom plano traçado, com foco no seu objetivo, avalie variáveis, pense bem antes de agir e tudo mais. O bacana de planejar isso é uma dica que funciona muito comigo, tá? Senta no chão, espalha várias cartolinas em volta de você e vai escrevendo coisas que você precisa ter em mente. Tipo, ideias, planos, o que é necessário, o que você quer e o que você precisa, são coisas bem diferentes. E aí depois você levanta e olha tudo. Podem ter vários insights bacanas ali. É tipo um brainstorm solitário. Você vai tirando tudo que é impossível e vai pegando tudo aquilo que era boa ideia e transformando em partes do seu grande plano. Dica número 3. Seja sonhador, não iludido. Não dê passos maiores do que você pode alcançar. Primeiro, vai vendo até onde seus recursos podem te levar. Aí sim você se administra no seu novo lugar. Faz a Dilma, sabe? Não estipula uma meta e aí quando chegar na meta, você dobra a meta. A diferença é que você não é soberana da nação, você não tá podendo gastar dinheiro e você vai estabelecer uma meta sim. Dica número 4. Não tenha medo de perguntar. Olha eu com mais um clichê. Quem tem boca vai a Roma. E é real. Não tenha medo de conversar, gente. Com quem já mudou pra cidade, com quem você conhece dentro dessa nova cidade e até mesmo com estranhos. Não é pra você sair falando com todo mundo estranho, aceitando doces de um moço numa van. Não é isso que eu quero dizer, tá? Mas pensa só. Você passa numa banca de jornal, pede uma informação, já faz uma perguntinha. Sentou num restaurante pra comer, solta aí uma dúvida. Comprou um café, abre um sorrisão pro garçom, cumprimenta, agradece, faz uma pergunta a mais da região. Isso me ajudou muito quando eu vim pra São Paulo. Todo lugar que eu ia, eu comprava um cafezinho e já, e aí, não sei o que, eu tô mudando pra cá, não conheço muito do bairro. Você gosta de trabalhar aqui? Você mora aqui perto? É legal? Ok, acham que você tá flertando, mas se você for solteiro também é bom, tá? Porque você pode acabar tendo aí um rolinho no meio do negócio também, já ajuda. Dica número 5.
Um pé de meia não faz mal a ninguém. A vida não seria muito mais fácil se a gente tivesse dinheiro sobrando pra poder fazer merda e depois pagar pra consertar? Sim, seria. Mas não somos herdeiros, nem a Dilma, como eu disse um pouquinho atrás. Então, a vida seria muito boa se fosse dessa forma, mas infelizmente, pés no chão, criança. Essa não é uma realidade de muitas pessoas, incluindo a mim. Pelo contrário, é de pouquíssimas pessoas privilegiadas. Por isso eu entendo perfeitamente se você não puder fazer um pé de meia e ter um dinheiro reserva antes de fazer a sua mudança. Eu não tive, tá? Eu, na verdade, assim, hoje eu olho pra trás e vejo que faltou um pouquinho de bom senso, mas deu tudo certo. A vida me ajudou. Mas assim, se você tiver a oportunidade de juntar um dinheirinho antes, pra emergências mesmo, junte. Não saia só com o dinheiro da passagem, tá? Não seja louca. Dica número 6. Seja estrategista e tenha um plano B. Então, essa dica tá meio ligada à dica anterior. Imprevistos acontecem. Então, é muito bom você ter sempre plano B. Nunca se fiar num plano só. Eu até tive um problema seríssimo durante a minha mudança que eu vou contar no final desse episódio, que exemplifica isso muito bem. Mas uma coisa que eu realmente acho bacana, e não só pra essa situação específica, tá? Mas na vida, é você ter em mente que você precisa ser estrategista. Pra cada passo, é bom você prever onde isso te leva e as consequências de ir por esse caminho. E aí você já pensa em alternativas, porque às vezes não sai do jeito que você queria. No meu caso, quase nunca. Eu tenho sempre plano B, C e D pra tudo. Na coisa do overthinking, mas tem seu lado bom. É como minha terapeuta diz, todo sentimento tem um objetivo. E o meu overthinking acaba me ajudando muito nisso, a dar um up na minha estratégia. Mas assim, isso é muito relevante, principalmente se você for mudar de estado como eu fiz, tá? Porque você precisa contar muito consigo mesmo, com a sua astúcia e ter sempre uma carta na manga. No meu caso, sim, foi um pouco mais fácil. Eu mudei com meu marido, então Matheus e eu já tínhamos um ao outro, né, pra gente se apoiar. A gente também tinha bons amigos em São Paulo, não muitos, a gente tinha na verdade apenas 2 amigos em São Paulo, valem por 1 milhão na verdade, mas eles na verdade salvaram muito nossa vida, assim, com informações e ajuda. Aliás, um beijo de Alô Nelson, amo você. Dica número 7. Ter coragem não é não ter medo. A melhor descrição de coragem que eu conheço é: coragem é ter medo e ainda assim agir. Uma pessoa que vai mudar de cidade, mudar de vida completamente, tão radicalmente dessa forma, e não sente, ela tem tendências psicopatas. Não é possível que você não sinta nada em deixar tudo pra trás e mudar a sua vida. Mas assim, esse medinho, esse frio na barriga podem ter 2 funções. Isso pode te prender e você nunca dar o salto de vida que você tanto quer, ou isso pode te impulsionar e te tornar um pouco mais cauteloso quando você tiver a coragem de fazer o que tem vontade. Entende? É como eu falei agora há pouco, tudo tem uma função. E a função do medo é essa. Significa que você se importa pra começar e te torna mais cauteloso. Por exemplo, você tem medo de morrer, então você não vai se jogar de um penhasco assim como se nada fosse, achando que vai vir uma águia e te puxar e te levar, que isso aqui não é desenho animado. Então isso te mantém vivo. É importante ter medo, mas também é importante agir mesmo com medo, porque muitas vezes isso também é um empecilho. Acho que tudo em excesso é um problema, né? E medo é uma delas. Tô muito filosófico hoje, né? Juro que eu não tô drogado, gente. Nem café eu tomei. Dica número 8. Seja feliz. Parece uma dica idiota, mas eu vou explicar e ela vai feliz e agora você vai sair saltitando por aí. Não é isso. Mas assim, aproveita a jornada, porque você vai passar por dificuldades, não é fácil, você vai sentir falta das pessoas que ficaram pra trás, você vai sentir ansiedade pra fazer novas amizades, você vai ter medo de dar tudo errado, mas cara, você vai estar num lugar onde tudo é novidade. Todas as pessoas são novas, toda padaria tem coisas diferentes, porque você tá num lugar que até ontem não era comum pra você. Então aproveita. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu moro na Bela Vista, em São Paulo, muito perto da região da Paulista. Sempre foi meu ponto turístico predileto de São Paulo. Eu acho que de muita gente, né? De quase todo mundo. Então, assim, pra mim, quando eu cheguei, eu ainda tinha muita coisa pra fazer, pra planejar, eu precisava achar coisas pra eu aproveitar. Foi quando eu me dei conta disso. Absolutamente tudo era novidade. Então, por que não aproveitar? Eu simplesmente saía de casa pra andar e ficava andando pela Paulista. Até hoje, é um dos meus maiores prazeres morando em São Paulo, passear pela Paulista.
Então, assim, em pequenas coisas, de ir pra um lado e dar de cara na Paulista, eu fui pro outro. Descobri loja de material de construção, descobri o salão de cabelo, onde eu faço cabelo agora. Descobri um mercadinho que vende uns petiscos que meus filhos adoram. Então, assim, é muito legal. Tudo é explorável. É claro, sempre tomando cuidado, tá? Usar aí um Google Maps, não vai ser maluca também, pelo amor de Deus. De Deus, tá? Vou de novo falar, não é pra você sair aceitando doce do almoço na van e ser sequestrado e venderem seus órgãos. Tô dizendo pra você, com cuidado, explorar tudo que tá ao teu alcance e aproveitar cada momento. Agora, sobre a minha mudança e o imprevisto que eu falei antes que eu tive. A minha mudança, na verdade, foi uma grande loucura. A gente se casou num fim de semana, num feriadão de novembro de 2018, no dia 17 de novembro, e no fim de semana seguinte, nós fizemos a mudança. Então, assim, no nosso casamento, a nossa casa já não tinha várias coisas, porque a gente vendeu muito dos nossos móveis para reduzir os custos de mudança e recomprá-los quando chegássemos em São Paulo. Então, a nossa casa tava mega vazia, mas tinha as coisas do casamento. A gente casou, passou a próxima semana arrumando tudo e fechando todo o contrato de apartamento e tudo de São Paulo virtualmente. Agendamos o voo para 11 horas da manhã no sábado seguinte. E fomos com, na época, Rose e Joey ainda não tinham sido adotadas. O que aconteceu foi, o caminhão de mudança, ele pegou a mudança algumas horas antes do nosso voo, no sábado, e atrasou um pouquinho. Quando eles atrasaram, atrasou nossa ida pro aeroporto. Em suma, perdemos o voo de 11 da manhã, com Frank e Kala, inclusive, já reclamando nas casinhas porque eles odeiam ficar presos. Então você imagina, Frank e Kala, e eles passaram mal, tá? Porque eles têm pavor de viagem, então ainda teve isso. Agora você imagina, 11 da manhã, chegamos 11h05, vale ressaltar, no aeroporto. Matheus e eu, 11h05 da manhã, no aeroporto, com Frank e Kala passando mal, e o próximo voo era só às 4 da tarde. Nós ficamos no aeroporto, mofando, às 4 horas da tarde, pegamos o voo, chegamos no nosso apartamento em São Paulo às 18 horas, e foi quando vimos pela primeira vez, porque a gente fez tudo de forma virtual, então foi tudo um tiro no escuro. Chegamos no nosso apartamento, e aí o caminhão ligou pra dizer que só chegaria no dia seguinte. Então não tínhamos nem onde deitar e dormir. A sorte é que a gente tinha, né, nossos amigos, o Nelson, que receberam a gente na casa deles pra gente dormir na primeira noite. E aí na manhã seguinte, 8 horas da manhã, o caminhão tava na porta do nosso apartamento. Tá vendo? Imprevistos acontecem. Mas se não tivesse acontecido isso, eu não teria passado a primeira noite com os nossos amigos, não teria sido uma noite incrível, que a gente tomou vinho, botou a conversa em dia, eles encorajaram muito a gente, isso foi muito importante naquela noite. E foi o início de uma nova vida, que eu tenho muito orgulho de contar, que foi realmente uma loucura, mas valeu demais a pena. E a gente não se arrepende nem um minuto. A gente é muito feliz com a nossa mudança. Então, assim, é arriscado, tudo pode dar errado, mas tudo também pode dar certo. As chances são mas tudo também pode dar certo. As chances são de 50-50, sabe? Como tudo na vida. Então, aproveita, gente. Se tem vontade, segue essas dicas. Eu espero ter ajudado, porque só você sabe o momento em que você estagnou e que você precisa sair. Você precisa de uma mudança. E apesar de ser assustadora, mudança geralmente é uma coisa muito boa. A importância de curtir cada episódio, compartilhar, recomendar pros amigos. E se não gostar, pode recomendar pros inimigos também, porque já me ajuda do mesmo jeito, ok? Lembrando que o Rafaelx do Podcast está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Não tem desculpa para não ouvir. Se você não tem nenhuma das plataformas, não tem problema, estão todos disponíveis no rafaelx.com.br. E caso você ainda não me siga no Instagram, @rafaelx, estou te esperando lá, me dá um alô. E, mais uma coisa, muito importante, me diga sobre o que você quer ouvir nos próximos episódios do podcast, que eu tô super disposto a pegar as suas sugestões e transformar em episódios bem legais. Beijos e até a próxima!